uma história curta, mas não é só porque ela é curta em termos de tamanho. Estou dizendo isso porque você vai se deparar com contos tão grandes que já foram até livros, né? Em formatos de livro, e como é o caso do conto Alienista de Machado de Assis. Ele foi publicado em formatos de livros e tem várias partes, e mesmo assim ele ainda é um conto. Mas aí você pode me perguntar, mas o conto não é uma história pequena? Pequena não só em relação à extensão, mas em relação à narrativa, em relação ao núcleo narrativo. Então vamos começar a compreender essa ideia. Primeira associação que a gente faz do conto, que é uma história pequena, uma história curta, um gênero narrativo curto. O foco narrativo do conto, ele pode vir em primeira ou em terceira pessoa. O que significa isso? Significa que um personagem dentro da história pode narrar as ações que ele está vivenciando. E aí, nesse caso, a gente vai dizer que essa história se conta narrada em primeira pessoa. Ou seja, um personagem dessa história sabe de tudo, ele é consciente daquilo que está acontecendo e ele vai narrando. A gente vai perceber uma discussão muito forte em relação aos verbos, as palavras que marcam a pessoa que fala. Então, o narrador em primeira pessoa, ele vai dizer: na última noite acordei com medo. Fazia um ano que tive aquela experiência. Ou seja, essa marcação aí, na última noite eu acordei com medo. É uma marcação em verbo em primeira pessoa, típica do foco narrativo do narrador personagem. Então esse termo ainda é muito utilizado, narrador personagem. Significa que o personagem participa da história narrando também, ok? Outro narrativo é o foco em terceira pessoa. O personagem não vive aquela história, ele está de fora, como se ele estivesse assistindo, acompanhando de fora aquele acontecimento. Um conto que começa do tipo: naquele domingo as duas famílias se encontraram pela primeira vez. Bom, naquele domingo as duas famílias se encontraram pela primeira vez. Não há nenhum membro dessa família narrando a história. Ele não está contando a história e vivendo. Ele está observando aqueles acontecimentos. É importante a gente fazer essa distinção e a escolha na hora que, vamos imaginar que você vai escrever o seu conto, você tem que fazer essa escolha. Um personagem que narra ou simplesmente um narrador que observa os acontecimentos de fora. Quando é o narrador personagem, né, que narra a história, a gente tem uma vantagem. Significa que aquele personagem domina aquele contexto e vai ter mais propriedade para contar aquela história. Então essa não é uma escolha aleatória. Se seu conto, por exemplo, for um conto que vai mergulhar no íntimo, no psicológico de um personagem, talvez seja mais interessante narrá-lo em primeira pessoa, porque a própria pessoa que está narrando, está falando as experiências dela, vai conseguir traduzir isso melhor do que uma pessoa que está de fora da história, ok? Então a gente diz que o conto também tem um núcleo centralizado. Significa que o conflito, o problema narrativo que essa história insere é único. Então eu não posso ter diversos núcleos e diversos conflitos num conto. E é isso que vai distinguir um conto de outros gêneros narrativos que são estudados em paralelo, que é a novela e o romance. O conto, ele tem um núcleo centralizado. A novela vai ter um núcleo um pouco maior. Eu não estou falando da novela de televisão, não. Eu estou falando da novela literária mesmo, que é um texto um pouco maior que o conto, com mais conflitos, mais personagens e mais problemas a serem resolvidos. O romance já é um gênero narrativo muito maior, publicado em formato de livro,
O Brasil tem vários romancistas famosos, como Jorge Amado, vários outros, que contam histórias muito longas, narrativas muito complexas, que não tem apenas um ou outro narrativo, um foco narrativo. Essa é a grande distinção do conto, porque um conto pode ser, por exemplo, uma história de uma garota que vai pela primeira vez estudar em uma escola de longe da cidade de origem dela, e a gente vai compreender um pouco das dificuldades que ela vai ter nessa cidade até ela conseguir se firmar. Essa história pode render um romance, ela pode ser uma história gigantesca com vários personagens, ou render um conto, ser muito curta, ser centralizada na experiência e na vida desta personagem. Então, lembra disso, o conto centraliza e o núcleo narrativo dele é delimitado. Existem diferentes tipos de contos. E isso é muito interessante porque não torna a literatura algo estático, né? A literatura é algo muito dinâmico, não torna a literatura algo estático. Então isso é muito interessante porque existe várias maneiras de manifestar essa narrativa que é expressa pelo conto. Existe o conto de fadas, existe o conto maravilhoso, que são contos que brincam mais com a fantasia. Então existem poucos elementos realistas nesses contos. Nós vamos ter personagens que vivenciam histórias que fogem da realidade que os nossos olhos captam. As histórias dos contos maravilhosos, dos contos fantásticos, extravasam os limites da realidade e exageram muitas vezes nas possibilidades que a ficção proporciona. São contos que vão ter personagens como os duendes, fadas, mistérios resolvidos e solucionados por meio de soluções extraordinárias que não compõem muito o ambiente realista, né? A gente vai falar até em níveis de verossemelhança, de aproximação com o real. A verossemelhança não é a reprodução da realidade, é uma aproximação da realidade. Ou seja, se o conto for um conto contemporâneo, um conto focado em situações muito reais, muito comuns, você não vai admitir que apareceu do nada uma fada resolvendo os problemas. Mas se for um conto maravilhoso, um conto fantástico, que viva esse universo da ficção, é possível que apareçam personagens fantásticos que fazem parte desse contexto, dessa situação narrativa. Então é sempre bom entender que existe contos de humor, existe contos de mistérios que vão partir da resolução de algum conflito, de algum assassinato, de algum crime, e muitas vezes a gente já tem o indicativo de quem é esse bandido, de quem é esse criminoso. Muitas vezes o papel dessa narrativa de mistério é exatamente fazer com que a gente descubra quem são os culpados. Então são contos que são construídos também de modo a prender a nossa atenção. Existem muitos e muitos tipos de contos. Existem os contos mais intimistas também, como os contos de Julio Cortázar, que é um escritor que foca no íntimo do personagem, investiga as profundezas dos sentimentos humanos, e muitas vezes serão contos que não vão focar em uma história muito tumultuada, muito impactante, histórias que vão tocar muito mais no sentido do íntimo, do sentimento, daquele que está lá dentro das nossas histórias e muitas vezes não está tão exposto em um conto que é mais focado em situações mais informais. Esse não é o caso de Julio Cortázar, longe disso. Dentro de um gênero narrativo, a gente localiza os personagens em dado espaço e um dado tempo. Pensa na linha do tempo, pensa no contexto, nada acontece por acaso. Por mais que você escreva um conto contemporâneo, e às vezes a gente chama de conto contemporâneo com senso,
com a linguagem mais moderna, subversão às regras, que não seguem exatamente as regrinhas narrativas, mas esses contos mais modernos, eles situam esses personagens em um dado lugar, em um dado tempo. Então é importante que a gente foque um pouco nos elementos que compõem o enredo. Os personagens, eles vivenciam histórias em um dado lugar, em um dado tempo, mas eu preciso de um enredo, que é um elemento fundamental na construção narrativa. Isso que é a sequência de ações que seguem uma estrutura rígida, que vem de antigamente. Se você for lá na poética das histórias, você vai encontrar pressupostos narrativos da história, de como as histórias devem ser contadas. Essas histórias apresentam elementos básicos, que a gente chama de situação inicial, que é como o personagem se apresenta logo no início, né? Vamos imaginar que seja um conto, que seja uma narrativa sobre um casal que se separa. Então, a primeira cena da situação inicial vai descrever para a gente nos primeiros parágrafos como esse casal se relaciona, o que está acontecendo nessa relação. E de repente vem um elemento modificador. Então, o que vai fazer esse elemento modificador? Ele instaura um conflito, um problema narrativo. O conflito, ele pode ser um telefonema que o esposo atende e que gera uma desconfiança nessa esposa, ou seja, há uma instalação de um problema. E neste telefonema surge uma confusão, uma discussão, e os dois decidem que vão terminar o relacionamento. Isso vai gerando um conflito narrativo que prende o leitor, até chegar a um ponto que a gente chama de clímax, que é o momento de maior emoção da história, que é quando, por exemplo, a personagem diz ao marido que, enfim, esse relacionamento acabou, vamos terminar essa história, eu quero que você vá embora agora. Ou seja, fica um clímax, uma situação intensa de acontecimentos que você fica pensando, será que esse personagem vão separar ou não? Do clímax a gente caminha para o desfecho ou situação final, que é o fim do enredo, que precisa encerrar o problema que você colocou no início. Não faça um conto e deixe o leitor confuso sem saber como essa história vai terminar. Embora alguns contos contemporâneos deixem esse espaço um pouco aberto, mas é preciso encerrar essa história, encerrar esse conflito. Como, por exemplo, o marido indo embora e acabar o casamento, ou não. Os dois podem se entender e isso quebra a nossa expectativa. Tem autores que são muito felizes nessa habilidade de fugir à regra, de fugir ao óbvio, de mostrar que a narração pode nos provocar diversas situações e, inclusive, a previsibilidade do enredo, do desfecho, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre advérbio. Advérbio é sem acento no espanhol, diferente do português, que tem o acento, que tem o mesmo significado que em português. Ele complementa o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Quais são os tipos que temos? Tiempo, lugar, de modo, de cantidade, que é o mesmo que quantidade, de afirmação, negação ou duda, ou seja, dúvida, certo?